E hoje, como nós já falamos para os irmãos, nós vamos estar falando sobre as testemunhas de Jeová. E para iniciar aqui esse debate, nós queremos fazer a leitura aqui de 2 textos sagrados. Eu vou ler um texto aqui e o Auricélio vai ler outro, tá? Eu quero ler aqui em Tito, capítulo 1, no versículo de número 10 e 11, onde está escrito assim: porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, os quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. E o Auricélio tem um texto aí para falar também. A paz do Senhor, meu querido ouvinte, meu amado irmão, você que nos ouve aí pela Web Rádio Missão de Fé, e você também que nos assiste pelo YouTube, que a paz de Cristo possa estar sobre o teu lar, sobre a tua vida, em nome de Jesus. E a passagem que eu quero estar lendo, meus amados, está aqui no livro de 2 João, a partir do verso 9 até o verso 11, que diz assim: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhes deis boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice de suas obras más. Amém. Então o texto, né, é muito claro, os textos que nós lemos aqui. A princípio a Bíblia diz que há homens que entram, visitam casas, né, que entram dentro de casas, de lares, e enganam pessoas ensinando o que não convém. O outro texto diz, que nós não devemos saudar sequer essas pessoas, porque se os saudamos, temos parte com as suas más obras. E diz que nós temos que evitar aqueles que não trazem esta doutrina. Quando o apóstolo João se refere a esta doutrina, ele se refere à doutrina única do Evangelho, que foi inspirado pelo Espírito Santo aos santos apóstolos de Cristo. E ele só lembra hoje que hoje não existe mais inspiração da revelação da doutrina. Ela já foi dada aos apóstolos que trouxeram a doutrina, e essa doutrina foi inspirada uma única vez pelo Espírito Santo aos santos apóstolos que introduziram a doutrina. Hoje nós temos a revelação dessa verdade pela operação do Espírito Santo, mas a inspiração foi dada uma única vez àqueles 12 homens que Deus levantou, que Deus escolheu a princípio, para inflamar o mundo com essa mensagem. E por que nós estamos lendo esse texto? Porque hoje nós vamos estar falando sobre as testemunhas de Jeová. E nós sabemos que as testemunhas de Jeová é uma seita, é uma falsa religião. Elas, ao invés de aproximar as pessoas de Jeová Deus, eles levam as pessoas para longe de Jeová Deus com heresias, porque não tem como aproximar alguém de Deus pregando o contrário do que a palavra de Deus ensina. Então os testemunhos de Jeová, eles têm se espalhado pelo Brasil e pelo mundo, em mais de 240 países, mais de 8 milhões de testemunhos de Jeová em todo o mundo, que tem difundido uma doutrina errônea, equivocada, e tem se espalhado nas ruas de cada cidade, de cada nação onde eles se encontram, e tem batido de porta em porta com muita ousadia, com muita autoridade, e tem levado essa palavra distorcida, deturpada, com muita habilidade, com muita eloquência e sabedoria. E assim eles têm enganado os incautos, as pessoas de menos conhecimento, de menos instrução. E nós estamos aqui exatamente para isso, para tentar desmascarar essa falsa religião, essas heresias, e também ajudar essas pessoas que estão presas, nesse falso movimento. E antes de a gente falar qualquer coisa, a gente já vê na internet, no YouTube, são centenas de pessoas que saíram, ou milhares de pessoas que saíram, da associação das Testemunhas de Jeová, e deixaram de congregar com eles, deixaram de ser testemunho de Jeová, porque descobriram as suas heresias, e muitos deles até estão criando canais no YouTube, e rebatendo as heresias das testemunhas de Jeová. Mas a princípio aqui, Diácono Auricélio, irmão Jairo, nós vamos estar trazendo a introdução, porque primeiro as pessoas precisam saber o que são as testemunhas de Jeová, quem são eles, como iniciou-se essa doutrina, enfim. Então eu dou a oportunidade aqui ao nosso querido Diácono Auricélio para iniciar esse assunto aí, em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, a paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos. E para iniciar, pastor Jardel, irmão Jairo, meu querido irmão, você que nos ouve, nós queríamos aqui já começar na introdução contando um pouco da história. Tudo começou, pastor Jardel, por meio de um senhor chamado Charles Taze Russell, no ano de 1952, foi o ano do nascimento dele. Quando ele tinha 11 anos de idade, ele trabalhava com a família na loja de roupa que eles tinham.
Aí ele foi crescendo, ficando mais velho. Aos 17 anos ele tinha um problema com a doutrina do futuro castigo eterno. Ele tinha um problema com essa doutrina. Que era o que todas as igrejas pregavam desde os apóstolos, né? Exatamente. Por sinal, no meio ali, o que contava muito era a doutrina dos batistas, que pregavam a verdade, a doutrina dos presbiterianos, que pregavam a verdade. Aí ele tinha problemas, ele tinha medo, ele se sentia apavorado com a doutrina do futuro castigo eterno. E aos 17 anos ele simpatizou com a doutrina dos adventistas do sétimo dia, que justamente pregavam contra essa doutrina, que é uma doutrina bíblica. Aí ele simpatizou com essa doutrina. Dos adventistas, né? Exatamente. Que pregava que não existe o castigo eterno. Exatamente, pregava que não existia o castigo eterno, mas porém, a doutrina que eles mais pregavam e que era mais difundida naquele tempo é porque os adventistas viviam marcando datas para a vinda de Cristo. Viviam marcando datas, Cristo vai vir naquele dia, Cristo vai vir dia tal, Cristo vai vir dia tal. Aí ele não concordou com as datas, né? Aí ele não concordou e saiu para pregar. Não concordou com as datas. Exatamente. Né? Aí será que ele saiu de lá para pregar a verdade, pastor Jardel? Não, a gente sabe que ele saiu, né? E ele saiu porque não concordava com as datas, que ele concordava sim, ele acreditava que pelas escrituras a gente podia definir uma data para o fim do mundo ou para o retorno de Cristo. Tanto é que ele escreveu a primeira revista Sentinela, né? E aí depois ele mesmo começou através da numerologia, não, piramidologia. Piramidologia. Através da piramidologia, porque ele acreditava, né, que aquelas pirâmides lá do Egito, Deus colocou elas ali como sendo um suporte também da verdade divina, junto com a Bíblia Sagrada. Ele acreditava que pela piramidologia, pelas pirâmides do Egito, ele poderia prever, né, a volta de Cristo, os acontecimentos finais. Então ele começou a prever, né, dizer que Deus revelou para ele. E a primeira data, que se eu não me engano, Auricelio, foi 1914 que ele anunciou. Exatamente, pastor Jardel. Ele dizia para as pessoas que em 1914 Cristo iria vir sobre as nuvens e todo olho o veria. Ele ia vir para ressuscitar os mortos e os obedientes a Deus iriam subir, os desobedientes iriam morrer e acabou, não tem fé. Aí ele marcou para 1914, Jesus não veio, marcou para 1915, 1916, e 1917, 1918. Exatamente. Em 1917 ele morre, né? 1916 de outubro de 1916 ele morre num acidente, ele tá vindo no trânsito e aí ele passa mal, ele se sente mal. É porque ele já vinha enfermo, né? Já vinha doente, fraco, né? E então foi isso. Mas assim, aí ele morreu, né? Depois levantou-se outro sucessor, que a gente vai já falar, o Rutherford, né? Exatamente. Joseph Franklin Rutherford. Joseph Franklin Rutherford. Então, antes de falar do Rutherford, que foi o sucessor do Charles Taze Russell, o Charles Taze Russell, ele também, né? Algumas pessoas, ex-testemunho de Jeová, identificaram, buscando estudar mais sobre ele, né? Pessoas mais contemporâneas agora, e descobriram, né, que ele também vendeu na época para os seus fiéis um trigo milagroso, né? E vendia por um alto preço. Ele também teve muito problema com a sua esposa. Ela acusou ele várias vezes, levou ele a júri, a delegacias, né, acusando ele de maus tratos. Inclusive ele foi acusado não diretamente de adultério, mas de tentar aliciar uma moça que morava com eles. Era uma pessoa assim, sabe, totalmente, parece que da mente perturbada, né? Da mente perturbada. Exatamente, pastor Jardel, inclusive, existe uma enciclopédia das Testemunhas de Jeová, é um livro grosso de capa verde, que diz que a esposa de Charles Taze Russell deixou ele. Eles contam que deixou, mas não deixou. Então ela deixou ele, né, por esses motivos aí, né, por acusação de maus tratos, né. Ela não chegou a dizer que ele adulterou, mas disse que ele estava aliciando a menina. Até ela viu ele abraçando a menina, chamando ela de minha esposa, minha pequena esposa, e a menina disse: não sou sua esposa, né, então você vai ser minha pequena minha filha, enfim. E esse camarada, né, o Charles Taze Russell, antes mesmo da morte dele, irmãos, ele conseguiu um feito realmente extraordinário, né, de usar todos os meios de comunicação. Começou a escrever livros, revistas e espalhar isso pelo mundo inteiro. Ele começou a convocar, né, as pessoas que estavam crendo a se mobilizarem e levar essa mensagem, né, como ele chamava, eles eram conhecidos como chamados dos estudiosos da Bíblia, né, mas infelizmente um estudo deturpado, distorcido daquilo que realmente a Bíblia, a Sagradas Escrituras ensina. E difundir essa palavra pelo mundo inteiro, e acabaram confundindo a mente de muita gente, né?
deturpando a palavra de Deus e assim trazendo um prejuízo muito grande mesmo para a fé das pessoas que acabavam se desligando das igrejas, né? Enfim, então isso acabou trazendo algo muito ruim aí para muitas pessoas. E, né, aí, como a gente falou, o Charles Taze Russell, ele morreu, e quando ele morreu, o Rutherford, né, Rutherford assumiu a liderança. E quando o Rutherford assumiu a liderança, ele viu que existia uma certa idolatria em relação ao Charles Taze Russell, né? E ele acabou que ele era muito amigo do Charles Taze Russell. Charles Taze Russell, inclusive, enviava ele com outros para muitos lugares, né? Mas ele, ao assumir a liderança da Sociedade Torre de Vigia, ele acabou refutando, até mesmo criticando algumas doutrinas que o Charles Taze Russell pregava. Para quê? Porque agora o Rutherford, que era advogado, mas se auto-intitulava juiz e ficou conhecido como juiz Rutherford, ele queria agora assumir a liderança, né? Queria que as atenções se voltassem para ele, não mais para o Charles Taze Russell. Tanto é que ele lançou a nova revista, que era Vigiai, né? Exatamente. Vigiai. Se eu não me engano, Vigiai. Vigiai, que Despertai é daquele grupo, né? Que rebate as testemunhas. Despertai, pronto. Então ele quem lançou. O Rutherford, quem lançou. O Taze Russell lançou a Sentinela. O Rutherford lançou a Despertai. Despertai, certo? Para poder também ele ganhar nome, né? Ganhar status ali dentro desse grande movimento que estava crescendo, das Testemunhas de Jeová. E assim eles foram alcançando o mundo, né? Com essas heresias. Aí, pastor, quando veio o Joseph Franklin Rutherford, após a morte do Charles Taze Russell, ele não contente com as profecias falhas do Charles Taze Russell, profecias da vinda de Cristo que falharam. Exatamente, pronto. O Auricelli voltou a falar importante isso aí. Aliás. Pronto, exatamente, voltou a falar nesse ponto importante. Que já que as profecias do Charles Taze Russell falharam, nenhuma se cumpriu, né? Aí o que aconteceu? Olha, no ano de 1914, como falhou a primeira profecia dele, eles disseram que Cristo veio e começou a reinar invisivelmente, né? Invisivelmente, começou a reinar invisivelmente, que esse reinado, os Testemunhos de Jeová acreditaram que findou agora, o milênio completou agora em 2014, né? Eles acreditaram que concluiu agora em 2014, enfim. Mas como não se cumpriu essas profecias, como o Maurício bem colocou, o Rutherford, insatisfeito com isso, começou a prever fazer novas previsões. Novas previsões. Inclusive, pastor... E a previsão que ele fez foi a de 1925. No ano de 1919, ele deu um discurso tão inflamado ali, ele ganhou multidões. E no discurso ele dizia que milhões que agora vivem jamais morrerão. Inclusive as Testemunhas de Jeová modernas mudaram esse nome, né? Mudaram esse nome e colocaram milhões que agora vivem, talvez jamais morrerão. Mas isso é moderno, porque não se cumpriu, né? Exatamente. Aí em 1920, o Joseph Franklin Rutherford, ele lançou um livro com esse título, Milhões que agora vivem jamais morrerão, dizendo nesse livro, eu li esse livro, li parte desse livro, esse livro está na internet, você pode baixar ele em PDF. E lá você vai ver que ele marcou a data para 1920, dizendo que Cristo viria em 1920 e iriam ressuscitar Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas e os profetas. Pronto, de modo que antes do Auricelli continuar, que ele vai falar de algo muito importante, mas de modo, Auricelli, que esse discurso dele realmente foi tão inflamado, amados irmãos, o que aconteceu? Empreendedores fecharam seus empreendimentos. Exatamente. Agricultores pararam de plantar, né? Não vou mais plantar, não adianta, né? No ano que vem Jesus já está voltando, já está vindo, né? E os mortos vão ressuscitar. E ele acreditava o quê? Que Jesus ia voltar, os mortos iam ressuscitar, iam reinar aqui na terra num novo paraíso que Deus ia fazer. E aí ele tinha que preparar a chegada dos santos do passado. E como é que ele fez isso, Auricelli? Não, peraí. Olha, o mundo vai se acabar em 1925, então a gente tem que preparar aqui que os homens de Deus vão ressuscitar, tem que preparar um lugar para eles. Pronto. Após essa data, ele ainda continuou no erro. Cristo não veio em 1925, ele continuou no erro. Não, mas eles virão. Os patriarcas e profetas ressuscitarão brevemente. Ele arrecadou ofertas de fiéis e ali eles fizeram uma mansão chamada Bet Sarim, que você pode pesquisar na internet, está lá em San Diego, na Califórnia. Casa dos Príncipes? Que significa Bet Sarim, significa dizer Casa dos Príncipes. E ali ele arrecadou dinheiro, arrecadou fundos e comprou carros para Abraão, Isaac e Jacó andar, pastor Jardel. Ele possuía, irmãos, e outra coisa importante falar disso, ele construiu essa mansão milionária, né? Comprou carros de mais alto nível daquela época, como se fosse
sei lá, esses carrão de hoje aí, como é que é? Vamos dizer uma Ferrari para hoje. Ferrari, né? Jaguar, Lamborghini, né? Enfim. Então ele comprou esses carros mais top da época. Aí o que é que aconteceu? Veio uma grande fome ali nos Estados Unidos, naquela região. Inclusive a gente esqueceu de falar que a Sociedade Torre de Vigia, né, ela foi fundada lá na Pensilvânia, né? Exatamente, Pensilvânia. Lá nos Estados Unidos, né, no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Pode ter saído dos adventistas, da doutrina adventista. E ele realmente era natural da Pensilvânia, né? O Charles Taze Russell nasceu lá, né, no estado da Pensilvânia. Foi. Exatamente. E aí o que é que aconteceu? Veio uma grande fome, as pessoas estavam passando praticamente fome, tinha gente passando fome mesmo, né? Enquanto o Rutherford gozava de uma forma milionária, viajando, passeando, comendo do bom e do melhor, enquanto as pessoas estavam passando por uma crise financeira. Pastor, o que o senhor está relatando é a chamada Grande Depressão. Os amados irmãos podem estar pesquisando na internet. A chamada Grande Depressão foi o maior tempo de recessão econômica da história da humanidade? Exatamente, da humanidade. Pronto, que quando fala essa crise da como é que é o nome que você falou aí? A Grande Depressão. A Grande Depressão, ela não está relacionada, não é diretamente aos testemunhos de Jeová, né? Ela está direcionada à época, né, de dificuldade financeira, de crise financeira que o mundo enfrentou naquela época, né? Então, essa Grande Depressão foi uma época de muita dificuldade financeira, de caos financeiro, se instalou mesmo, até chuva faltou, né? E a terra não produziu grão, enfim, então veio uma crise terrível. E enquanto isso, as pessoas passando fome nessa cidade, o Rutherford, a exemplo de muitos pastores hoje, de liderança hoje, né, vivia aí num luxo extraordinário, né? Então é isso. Então, assim, também esse homem começou a prever essas chegada de Cristo, a volta de Cristo, como também sabemos, obviamente, que não se cumpriu, ele acabou morrendo. Ele morreu, né, e a mansão ficou lá, certo? Como testemunha dessa falsa doutrina que eles pregaram. E o que é que aconteceu? De uma forma bem discreta, a Sociedade Torre de Vigia, que é quem comanda as testemunhas de Jeová nos mais de 240 países onde eles estão instalados, eles venderam ali de uma forma bem discreta, né, para ninguém perceber, venderam aquela mansão para as pessoas não perceberem bem isso, mas não tem como encobrir, né? Não tem como tampar o sol com a peneira, né? Exatamente, pastor. Aí a gente chega depois de Joseph Franklin Rutherford, né? Na sequência veio Nathan H. Knorr, foi o terceiro. Depois de Charles Taze Russell, Joseph Franklin Rutherford, veio Nathan. Ele marcou a data do Armagedon para 1975. Por sinal, em 1971, o vice-presidente, que agora não me vem à mente o nome dele, o Franz, Franz, o nome dele, aqui no estado do Pacaembu, em São Paulo, ele foi lá e deu um discurso inflamado dizendo que o mundo acabaria em 1975. Pessoas, pastor, deixaram seus empregos. Pacaembu aqui em São Paulo, hein? Aqui em São Paulo. Tá na internet. Aqui pertinho. Quem quiser ver, tá na internet esse vídeo. Pertinho que eu digo, né? É 3.000 quilômetros, né? Mas já... Pois é, mas enfim, então, mais um era. Então, o que a gente vê aqui a princípio, Auricélio, Jairo, Gilmar, irmãos amados que nos acompanham, o que a gente vê a princípio aqui? Que as testemunhas de Jeová foram fundadas por um herege, e todos os sucessores dessa liderança eram hereges. Incrivelmente, eles faziam algo que a Bíblia proibiu terminantemente, que foi de quê? De tentar prever o fim dos tempos, tentar prever o dia e a hora da volta de Cristo. Eles tentaram prever isso dezenas de vezes e, como sabemos, eles nunca tiveram êxito. Agora, um detalhe importante também colocar aqui: muitas testemunhas de Jeová, que inclusive estão ouvindo a gente agora, não fazem ideia, muitos deles sequer conhecem essas profecias, nem sabem que essas profecias foram mencionadas. Por quê? Porque eles vivem lá nas reuniões deles trancados, né? E outra coisa interessante também vale falar: testemunho de Jeová, lá já desde os primórdios, pelo Charles Taze Russell, não se associam com política e nem com outras religiões, tá? De uma certa forma, isso está certo, claro, né? Mas o que é que eu quero dizer com isso? Eles não se associam de uma maneira, olha, que eles são privados até mesmo, né, de pesquisar sobre isso. Eles são ensinados pelos seus líderes, que eles dizem que não tem líder, mas a gente vai já chegar nisso aí, que não passa de uma hipocrisia, de uma mentira deles. Na verdade, são governados por uma cúpula de
de poucos líderes, chamado né? de corpo governante. Corpo governante, que está lá no Brooklyn, no Brooklyn, lá nos Estados Unidos. A Sociedade Torre de Vigia, certo? Mas enfim. Então eles são ensinados pelos seus líderes, né? A nem sequer pesquisar sobre isso. Então, no momento que eles não pesquisam sobre o assunto, eles não têm como eles descobrir as heresias deles mesmos, foi pregado no passado. Mas preste bem atenção, testemunho de Jeová, certo? Todos os líderes de vocês até hoje foram falsos profetas que previram o dia da volta de Cristo, e todos erraram, obviamente, que Jesus disse que o dia e a hora ninguém sabe, somente o Pai que está no céu, inclusive até em 1975. Exatamente. Agora recente. 41 anos, né? Exatamente. 41 anos. E justamente, você acabou de citar um versículo, já estava até com ele aberto aqui, pastor Jardel. Já que a gente está no debate apologético, e apologética significa dizer ir em defesa de... Então vamos em defesa da palavra de Deus, que diz em Mateus 24, verso 36, que diz: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Então, meu querido, se algum líder espiritual vai dizer que Cristo vai voltar em tal data, você lembre de Mateus 24, 36, que diz que nem os anjos do céu, nem o Filho não sabe, senão o Pai. Só para você ter um exemplo como isso é tão sério, porque é o seguinte, olha, hoje nós aqui, nosso ministério, a gente ama o Paulo Júnior, a gente ama o Paul Washer, a gente ama o David Wilkes, que morreu agora em 2011, se eu não me engano, a gente ama o John Piper, mas esses homens que a gente ama, que a gente considera realmente pelo que eles pregam, que são homens de Deus, se eles chegassem, o Paulo Júnior aparecesse aí, dizendo uma data que Jesus ia voltar, eu jogava na cara dele. Paulo Júnior agora virou um falso profeta. Se o Paul Washer chegasse também, um homem que a gente ama e sabe que é um homem de Deus, pensa no homem de Deus, é o Paul Washer, mas se ele chegasse num canal de televisão, ou numa rádio, ou no YouTube, dizendo que marcando o dia e a hora de Jesus voltar, ele teria se tornado também um falso profeta, tá? Então, só quem faz isso é falso profeta. E todos os líderes, começando do Charles Taze Russell, o Rutherford, os primeiros, né? E os demais, eles previram o dia de Jesus voltar, e todos erraram, como a gente sabe disso, né? Todos erraram, como a gente sabe disso. Então, irmãos, a gente vai fazer aqui um pequeno intervalo, tá bom? Aqui já dando essa introdução, só para você conhecer aí a princípio aí como foi que foi fundada essa seita, né? Como essa religião, o Testemunho de Jeová, quem são eles? Só um dado aqui antes da gente concluir, né? Os Testemunho de Jeová hoje, eles são mais de 8.300.000 Testemunhos de Jeová espalhados pelo mundo. São mais de 10.115.000 estudos que eles estão dando gratuitos, pelo menos eles dizem que são gratuitos, e são mais de 119.000 congregações espalhadas em 240 países, né? Então realmente é uma religião realmente que se expandiu grandiosamente, né? E o Auricélio está passando para mim aqui a informação que eles têm a maior gráfica religiosa do planeta. Eles chegam a produzir milhões de livretos, panfletos todos os anos em várias línguas do mundo, pelo menos nessas 240 línguas desses países que eles alcançam, né? Então, essa aqui é só a primeira parte desse debate apologético, como eu já expliquei para você. É um debate, não que eu estou aqui debatendo com o Auricélio, ele aborda num ponto e o outro, a gente se confrontando, não. É um debate apologético, um programa apologético, né? A gente está debatendo, refutando, combatendo as heresias hoje das Testemunhas de Jeová. Mas vai chegar a hora aí dos adventistas, vai chegar a hora aí da Universal, da Mundial, certo? Dessas igrejas que estão em apostasia aí, a gente vai pregar aqui em nome de Jesus Cristo, tá? Porque Deus nos levantou para isso e a gente não quer se acovardar com o nosso chamado. Deus abençoe, e a gente volta já no segundo bloco em nome de Jesus, tá bom? Então não desliga aí não, tá bom, irmão? Fica aí que a gente volta já em nome do Senhor. Pois és rei sobre reis, tu és tudo, mas nada eu sou. Enche meu coração de ternura e paz, honra eterna e glória a ti dou. O teu nome é amor, pois tu amas a mim.
bem, meus amados irmãos, nós estamos de volta aqui no segundo bloco do debate apologético, né? Ou estudo apologético, não sei como você queira chamar. É sobre hoje as testemunhas de Jeová. No primeiro bloco você viu aí a gente falando sobre quando foi fundada, quem foram seus fundadores, as previsões que eles fizeram do final dos tempos que nunca se cumpriu. Enfim, e a gente viu sobre isso, né? E nesse segundo bloco, agora a gente vai abordar um pouco, né, algumas crenças das testemunhas de Jeová. Algumas crenças, algumas coisas que eles pregam, que eles creem, tá? Que a gente vai mostrar para vocês e vamos mostrar que está equivocado, né? O ponto de vista deles, a análise bíblica deles. Inclusive, Auricélio, entrando já nesse ponto aqui, quando se fala do que eles creem, a testemunha de Jeová, eles criaram, né, tendo essa grande gráfica que eles têm, a maior gráfica religiosa do mundo, eles criaram uma Bíblia chamada de a tradução do Novo Mundo, da testemunha de Jeová. Então o que é que acontece? Essa Bíblia da tradução do Novo Mundo, ela já foi revisada pelo menos por 3 vezes, tá? E todas as vezes que ela foi revisada, foi adulterada a doutrina. Porque uma coisa, Auricélio, você revisar a Bíblia, fazer as revisões que tem aí nas gráficas comuns, é você fazer uma revisão apenas trazendo uma forma de linguagem mais clara para o leitor compreender, né? Trazendo uma forma de linguagem mais clara para o leitor compreender, certo? Ou observando alguns erros que foram colocados de modo que não altera a doutrina. Todas as traduções bíblicas são assim, mas a testemunha de Jeová não. A tradução da Bíblia do Novo Mundo, está aqui, o Auricélio está com aqui, ganhou deles, né? Então a Bíblia deles, irmão, ela altera, sabe, gritantemente a doutrina bíblica. A doutrina bíblica. Sendo que as primeiras, por exemplo, chamava que Jesus era Deus mesmo. Já na terceira tradução, que é essa última, agora já diz que Jesus era apenas um Deus, né? Então, quer dizer, já com D minúsculo, né? Então aqui já é uma adulteração gravíssima. Por quê? Porque estão mudando com isso, eles mudam toda a doutrina da pessoa de Cristo, né? E isso é algo muito grave. Mas enfim, Auricélio, por favor, né? Mais uma vez dando aí a oportunidade para você iniciar aí esse momento, né? Onde a gente vai mostrar aqui algumas crenças da testemunha de Jeová. Amém, glória a Deus. E que nem o pastor falou, essa tradução, meus amados, ela teve a sua primeira tradução para o português em 1967, porém ela foi feita antes. Ela foi feita por volta no finalzinho dos anos 50, começando nos anos 60. Ela foi feita em inglês, mas em 1967 foi feita a primeira tradução para o português. E ali nessa primeira tradução, onde diz que Cristo era adorado, de fato está lá Cristo é adorado, como diz em Hebreus capítulo 1, onde diz que Cristo é adorado. Nos evangelhos diz que Cristo é adorado também, Mateus, Marcos, Lucas e João. Porém aqui, nessas novas traduções, ele vai dizer que Cristo é reverenciado ou que Cristo é homenageado. Por que é que eles dizem isso, pastor Jardel, irmão Jairo? Porque eles não creem na divindade de Cristo. Eles creem que Cristo não é Deus. Diz que Cristo não é uma pessoa da Trindade, mas eles creem que Cristo é o arcanjo Miguel e esteve na terra encarnado, mas sim como um simples homem, um mero homem. Então, como primeiro ponto, pastor... Esse aí já é o primeiro ponto, né? Já é o primeiro ponto, quer dizer, duvidar da divindade de Cristo. Mas isso nas últimas traduções, que nas primeiras eles acreditavam, né? Exatamente. Pelo menos não é que eles acreditavam nas primeiras, mas pelo menos a tradução da Bíblia deles dizia, né? Dizia isso. E eu queria começar aqui, pastor, já uma refutação bem breve. Está lá, uma vez, uma testemunha de Jeová conversando comigo, ele disse para mim, não, Cristo não é Deus, ele é o arcanjo Miguel. E se baseou que está escrito lá em Judas, que para mim não prova nada contra a divindade de Cristo, mas está lá no livro de Judas, só tem apenas um capítulo, mas está lá no verso de número 9 que diz: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Será, pastor Jardel, que o Senhor Jesus Cristo, que diz que toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra, será que ele não tinha poder para repreender o diabo? Nós olhamos para o Novo Testamento, quando Cristo se esvazia da sua pessoa como Deus, né, e assume a forma de homem. Nós vemos Jesus ali
usando a autoridade e dizendo aos demônios, eu te ordeno, né? É que ele está dizendo que o arcanjo Miguel está dizendo, o Senhor te repreende. Porque o arcanjo Miguel de fato era um anjo, E né? não Jesus Cristo. E não Jesus Cristo, né? Por isso ele disse, o Senhor te repreenda. Se fosse Jesus, dizia, eu te repreendo, né? Exatamente, glória a Deus, pastor Jardel. E para piorar a incoerência que eles pregam, para reforçar ainda mais a divindade de Cristo, nós vamos agora para o livro de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, verso de número 16, que diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeiro, ele se baseou lá em Judas para dizer que Cristo não é Deus, mas que é o arcanjo Miguel. E aqui está dizendo que o arcanjo Miguel ali em Judas diz que o Senhor te repreenda. Aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 diz: porquanto o Senhor mesmo descerá dos céus. Jesus Cristo, falando de Jesus Cristo, o próprio Senhor mesmo, aquele que o arcanjo Miguel disse que o Senhor te repreenda, esse é o Senhor. Amém, glória a Deus. Esse é o Senhor. E outra coisa também, né? Quando a Bíblia diz que eles adulteraram aí, no princípio, em 1 João 1, aliás, Evangelho de João capítulo 1, no verso 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus. Eles dizem assim, né? Mas a tradução original, ela diz de fato que o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Os testemunhos de Jeová dizem que Jesus é uma criatura de Deus, porque quando Deus introduz o primogênito do mundo, que é Jesus, ele diz, tu és o meu filho, hoje te gerei, mas ele se refere a Jesus Cristo, o homem. A Jesus Cristo, que o anjo anunciou o quê, né? Que o ente que há de nascer será gerado pelo Espírito Santo, de modo que será chamado filho de Deus, né? Por isso Deus disse, eu hoje te gerei, quando ele foi introduzido no mundo. Mas na verdade o texto de 1 João diz que ele já existia no princípio com Deus. Olha quando Jesus diz lá, Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse, né? Então Jesus, irmão, ele tinha uma glória com o Pai antes que o mundo existisse. E 1 João, João capítulo 1, verso 1 e 2, diz que tudo foi feito por meio dele. Nada do que existe teria vindo à existência se não fosse por meio dele, que é o verbo, que é Jesus. Então, como que Jesus é uma criatura, se ele quem criou tudo? Como é que ele poderia ter sido criado, se sem ele nada poderia ter sido criado? Entendeu? Então assim, as coisas que existem só existem porque Deus as criou por meio de Cristo Jesus, que é o verbo, que é a palavra. Se não fosse por meio de Cristo, nada teria sido criado. Então Cristo não pode ter sido criado. Por quê? Porque não tinha como alguma coisa ser criada se não fosse por intermédio dele. Então isso mostra a autoexistência dele, certo? E que a gente não vai entrar muito em cada ponto, porque senão, né, vai demorar muito, né? A Bíblia mostra claramente, os apóstolos, Pedro, por exemplo, em Apocalipse não aceita adoração, o apóstolo Paulo e Barnabé não aceitam adoração, nenhum anjo aceita adoração em Apocalipse, e Cristo recebe. Ele recebe adoração, ele aceita adoração. Você vê ali Jesus sendo adorado ainda como homem aqui na terra. Você vê Jesus sendo adorado, a Bíblia dizendo em Hebreus capítulo 1, e todos os anjos de Deus o adorem, né? Você vê em Apocalipse a palavra de Deus dizendo que quando ele toma o livro da mão daquele que está sentado sobre o trono, que é Jesus, está tomando o livro da mão do próprio Deus, para abrir e derramar o juiz de Deus sobre a terra, a Bíblia diz que todos os anjos de Deus ali se prostram e o adoram, como o próprio Deus. Enfim, então, os testemunhos de Jeová dizem que Jesus, ele não é Deus, ele é apenas uma criatura de Deus, é o Senhor, né, deve ser obedecido e imitado, mas que ele não é Deus, e isso é uma falsa doutrina. E assim, pastor, também ontem à noite, quando eu estava dando uma revisada, eu também tenho essa tradução do Novo Mundo lá em casa. Todos os textos que vão falar sobre a divindade de Jesus, eles são colocados entre aspas ou colchetes, né? E é uma coisa para você entender, meu querido, que está nos ouvindo: todas as vezes que você abrir a sua Bíblia, da Testemunho de Jeová, Adventista, Evangélica, se o texto ele estiver com ricochete ou então aspas, quer dizer que aquele texto, aquela palavra não está no texto original. Então eu estava dando uma olhadinha, todos os textos que falam da divindade de Jesus, eles colocam entre colchetes. E é interessante que esse texto de João, no capítulo 1, ele vai falar, no princípio era o verbo, e o verbo era, aí ele bota entre aspas, Deus, né? Referindo-se que existe, como se existisse ou se dá-se a entender, né? Mas no texto original não existe essa palavra um. Então você, meu querido, que
que tem o seu, você que é testemunho de Jeová, né? Você tem sua Bíblia. Todas as vezes que você pegar a sua Bíblia e ver textos sobre colchetes, quer dizer que aquela palavra não está no texto original. Então, muito cuidado com isso, com a tradução, como foi dito aqui, né? Ela foi mudada várias vezes. Não na intenção de glorificar a palavra, de expressar a palavra para os leitores, mas sim de inserir as heresias, né? Erroneamente no meio da igreja, né? Da sociedade. Amém, né? Então vamos aí, né? Muito bom que o Jairo colocou aí. Essa questão aí das aspas, dos colchetes, né? Irmãos, e vamos lá para um próximo ponto aí, né? Para um próximo ponto aí que eles creem. Próximo ponto. Pastor, mas antes do próximo ponto eu queria só falar um texto para reforçar um pouco mais a divindade de Cristo, Romanos 9,5, que diz: deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para todos sempre. Amém. Então, mas Cristo de fato é Deus. E o segundo ponto, pastor Jardel, está no que eles dizem, que eles não acreditam na Trindade. Já ainda continuando um pouco falando sobre a divindade, eles creem que não existe a Trindade. Eles não creem que o Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo residem uma só pessoa, três pessoas em um único ser, ou seja, o Deus triuno. E para refutar isso, pastor, é bem claro onde nós vemos lá no livro de 1 João capítulo 5, verso 7, que diz: três são os que testificam no céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e estes três são um. Amém. Então, olha, Auricelio, eu vendo aqui como posso dizer, uma contradição gritante aqui, né, no capítulo 1 de João, no versículo 1 e 2 e 3, aqui da Bíblia, das próprias Testemunhas de Jeová, tradução do Novo Mundo, diz assim, ó: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Se refere a Jesus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas vieram a existir por meio dele, e sem ele nem mesmo uma só coisa veio a existir. Uma contradição. Como é que Jesus é um ser criado, se a própria Bíblia do Testemunho de Jeová está dizendo que sem ele nem mesmo uma só coisa veio a existir? Se sem Jesus nenhuma só coisa veio a existir, então como é que ele foi criado? Se ele é a causa da criação de tudo, né? Mas enfim, é como eu estou dizendo, vamos apressar os outros pontos para ficar mais interessante o debate, porque senão vai ficar monótono, né? E chato das pessoas verem, né? Exatamente. Mas vamos ver aí, Auricelio, outros pontos aí, realmente, lá, né? Sobre a Trindade, nós vemos que são três em um, acabamos de ver que os três são um. Vamos ver aqui o outro ponto. Eles dizem, pastor Jardel e irmão Jairo, de que a ressurreição de Cristo não foi corporal, mas Cristo ressuscitou em espírito. Isso. Como que Cristo ressuscitou em espírito, irmão Gilmar, meu querido ouvinte, meu querido irmão? Para que aquela pedra precisou rolar, pastor Jardel? Já que ele não ressuscitou em espírito, certo que ele atravessou parede depois que ressuscitou. Mas Cristo apareceu aos discípulos em casa. Pronto. Foi visto, tocado. Quando Cristo aparece, os discípulos, ele entra no meio dos discípulos, aí os discípulos dizem: é um fantasma. Não. Toquem, me vejam. O fantasma não tem carne e osso como eu tenho. Exatamente. Né? Então Cristo, ele ressuscitou de fato em carne e osso, num corpo glorificado, e não em espírito. É aí onde entra outra heresia da Testemunha de Jeová, porque baseado nisso aí que o Auricelio falou, é o seguinte: eles acreditam que todo mundo vai ressuscitar, até as pessoas más, ímpias, pecadoras, que não se converteram, muitas delas vão ressuscitar junto com os justos para reinar nessa terra, e vão passar um milênio tendo a oportunidade de aprender a palavra de Deus para poder se regenerar. Os que Deus viu, isso é o que eles creem, né? Os que Deus viu que não tem jeito, Deus não ressuscita eles. Mas os maus, os justos e injustos, vão ressuscitar, e todos para reinar nessa terra. É uma distorção bíblica. Aí eles vão e dizem, vão ressuscitar com esse corpo de carne e osso, como a gente tem. Aí agora, baseado na ressurreição de Cristo, como o Auricelio leu aqui, que ele diz que Cristo ressuscitou não em corpo, mas no espírito aperfeiçoado, né? Uma ressurreição espiritual. Eles falam que apenas os 144 mil judeus, né, vão ressuscitar desta maneira para morar no céu com Jesus. 144 mil, só que eles creem que são as testemunhas de Jeová. São corpo governante, são líderes deles que vão ressuscitar para morar no céu, e o restante irão morar aqui na terra. Exatamente. Eles, como a Bíblia está dizendo que é os judeus, mas eles creem que são 144 mil eles. judeus, né? Apocalipse fala isso claramente, né? Então isso aí, mais um ponto, né, que
que eles acreditam, mas que é equivocado. É um erro muito grave dizer que a Bíblia diz que nós fomos criados para ser a semelhança de Cristo. Cristo se esvaziou de Deus, se fez carne, se fez homem, exatamente para que ele morresse, se ressuscitasse, e depois nós também nos tornasse a semelhança dele para habitar no céu, onde ele vai ser o primogênito entre muitos irmãos, né? Para habitar no novo céu e nova terra que Deus vai criar, né? Deus vai criar um novo céu e nova terra onde habita a justiça, e aonde nós vamos morar no tabernáculo junto. Ele diz que os seus servos o servirão e verão a sua face, verão o seu rosto. Eis o tabernáculo de Deus com os homens, em Apocalipse capítulo 21. Então não tem esse negócio que o testemunho de Jeová diz que Deus vai estar morando no céu com Jesus e os 144 mil, e os outros vão estar morando aqui na terra. Não, certo? Não, de fato, Deus vai criar um novo céu, uma nova terra onde habita a justiça, certo? Deus vai criar uma terra gloriosa, tremenda. Apocalipse capítulo 21 fala disso. Não tem sol, nem lua, nem estrela, não haverá mais maldade, nem perversidade, nem morte, nem assassinato, nem medo, nada disso, certo? Mas isso para o próprio Deus vai habitar aqui, tabernacular conosco, habitando na Nova Jerusalém, certo? Na Nova Jerusalém, lá será o trono de Deus e de Jesus Cristo, e nós teremos acesso ali a todo momento, a toda hora, com certeza, conforme o livro de Apocalipse capítulo 21. E você vê, pastor, que o erro teológico, né, das escrituras, Jesus ele chega para os fariseus, né, e fala: vocês erram porque vocês desconhecem as escrituras e o poder de Deus, né? Certa vez eu estava falando com a testemunha de Jeová e ela perguntou: como pode um Deus ser três, né? Se manifestar, como pode fazer isso? É impossível, né? Aí eu me lembrei dessa passagem: vocês erram porque vocês não conhecem as escrituras e o poder de Deus, porque para nós é impossível você criar ou ser uma pessoa que se manifesta em três, mas sendo um só, né? Aí eu dei um exemplo de: nós somos corpo, alma e espírito, mas nós somos uma só pessoa, né? Também a questão do corpo de Cristo, né? Da ressurreição dele, que ele tem um corpo físico, né? Eles olham para isso, vê a impossibilidade, mas eles se esquecem que para Deus todas as coisas são possíveis, né? E eles, muitas das vezes, o problema é que eles se esquecem de pesquisar, de se orientar nas escrituras para ouvir o que o líder deles ensina, né? E eu me lembro que dessas vezes em que eu tive a oportunidade de falar com alguns deles, quando a gente começa a refutar eles vão embora, né? Que é uma das técnicas da falácia, que se eu não consigo, né, refutar o seu raciocínio, o que é que eu faço? Eu vou e começo a difamar você. Você pode estar falando a verdade. Como eu não posso refutar o que você está dizendo, eu começo a refutar, eu começo a fazer o quê? Fazer com que você perda a credibilidade. Então, é uma técnica que eles usam, né? O testemunho de Jeová, né? Quando eles veem que eles não conseguem refutar aquilo, porque uma coisa é a pessoa, ela vir até você, meu amado, e olha, eu creio nisso aqui, e você refuta ela. Se ela verdadeiramente ela está pregando uma doutrina bíblica, ela vai refutar você com as escrituras, né? Mas o que eles fazem não é isso. Ele só apresentou ali aquela revista, aqueles textos ali, e quando você começa a apresentar outros textos refutando aqueles, eles vão embora, né? É desse jeito, é verdade. Olha, outra coisa ainda dentro da ressurreição, como a gente estava falando aqui, né? Eles dizem lá numa das sentinelas deles lá, que eu não sei esse número da sentinela e tal, não notei nada disso, mas em um dos livros deles aí, desses livros que eles dão na residência, né? Ele diz assim, que todos os injustos também vão ressuscitar, certo? Não serão esquecidos. Eles também vão ressuscitar e terão tempo de aprender sobre Deus verdadeiro e servi-lo. Durante um período de 1000 anos, os mortos serão ressuscitados e receberão a oportunidade de se juntar aos fiéis humanos na terra e em servir a Jeová. Será um tempo maravilhoso. Então eles acham isso, né? Exatamente, pastor. E o senhor não sabe o número da sentinela? Nós sabemos. Tá aí? Aqui, ó, nós temos aqui. Muito provavelmente, meu querido irmão, você que é testemunho de Jeová, você deve ter uma dessas na sua casa. Ou se você não é, se você receber uma visita de um testemunho de Jeová, você recebeu esse livrinho. Que livro é esse? O que a Bíblia realmente ensina. Olha, isso tá bem armado, viu? Antes de falar do ponto que o pastor acabou de abordar, eu queria falar uma coisa para você. O que a Bíblia realmente ensina não tá aqui. O que a Bíblia realmente ensina tá aqui, ó. Na palavra de Deus, na Bíblia, somente Bíblia. Agora sabe por que eles criaram, o Charles Taze Russell criou esses livros junto com o Rutherford e outros? Porque eles disseram o seguinte, que se uma pessoa tentar estudar a Bíblia por si só, ele vai mergulhar numa escuridão.
Ele não vai conseguir. Então eles criaram esses livros dizendo que estão ensinando a Bíblia nesses livros, né? Claro, a gente sabe que qualquer livro que esteja de fato explicando uma doutrina verdadeira, como os livros de Lutero, né, foram muito ricos para trazer a reforma, como os livros do Wycliffe, do Tyndale, foram um enriquecimento muito grande, que trazia realmente ensinamentos bíblicos, né, para abrir a mente das pessoas para doutrinas que eram escondidas pela Igreja Católica. Então foram importantes. Mas esses livros da Testemunha de Jeová que distorce a palavra e ensina apenas o que eles acreditam erradamente, então isso aí traz prejuízo, né? Traz grande prejuízo, pastor. E por sinal, ao ler esse livro, eu achei essa como uma das mais, e se não for a mais perigosa das doutrinas deles. Se você tem esse livrinho, você pode estar abrindo na página de número 214, lá na metade do livro, um pouco mais embaixo do segundo parágrafo, você vai encontrar assim, ó: de acordo com a visão do apóstolo João, rolos foram abertos e os mortos foram julgados pelas coisas escritas nos rolos segundo as suas ações. Apocalipse capítulo 20, verso 12. Será que estes rolos são o registro das ações passadas das pessoas? Não. O julgamento não será a base do que as pessoas fizeram antes de morrer. Como sabemos disso? A Bíblia diz: quem morreu foi absolvido do seu pecado. De modo, Romanos capítulo 6, verso 7. De modo que os ressuscitados voltarão à vida com uma ficha limpa, por assim dizer. Ou seja, pastor, ele está dizendo que a gente está vivendo aqui, se a gente morrer aqui em pecado, a gente vai acordar com uma ficha limpa, por assim dizer. Ressuscitar, quando ressuscitar. Milênio, que o senhor acabou de citar, e ali as pessoas, os que andaram numa vida de pecado nessa vida, vão ter uma chance de se arrepender. Exatamente. E os outros que eles dizem lá que Deus viu que não tinha chance de se arrepender, então Deus não vai nem ressuscitar eles. Exatamente. Mas algo interessante, Alicéia, que eles falam sobre os mortos é o seguinte: que quando uma pessoa morre, ela deixa de existir. É isso que eles falam, né? Que a morte é o oposto da vida. Os mortos não veem, não ouvem, nem pensam. Nenhuma parte de nós sobrevive à morte do corpo. Nós não possuímos uma alma ou um espírito imortal. É o que o Testemunho de Jeová fala, eles creem assim. Ele diz também que a nossa vida é como uma chama de uma vela, que quando a chama se apaga, ela não vai para nenhum lugar, ela simplesmente se acaba. Exatamente. Então eles dizem assim, que o homem não tem uma alma nem um espírito imortal. O cara morreu, pronto, acabou-se, né? Morreu, acabou. Aí já é uma contradição deles também, mais uma contradição deles, porque se nós não temos um espírito mortal, uma alma imortal, como é então que a gente ia ressuscitar, né? Então é uma contradição também muito forte deles, porque, quer dizer, o cara morreu, acabou, meu irmão, pelo amor de Deus, né? Isso é a doutrina primária, né? Uma heresia primária. E assim, pastor, não só nas Testemunhas de Jeová, mas em toda seita, religião e heresia que pregam que não convém as escrituras, o forte deles, irmão Jairo, irmão Gilmar, pastor Jardel, é trazerem versículos isolados para defenderem as suas heresias. Ele diz que o que nós fazemos aqui, nós não vamos ser julgados pelo que nós estamos fazendo aqui, mas nós vamos morrer e vamos ser perdoados dos nossos pecados. E ele usa um versículo, está lá em Romanos capítulo 6, verso 7, que diz: quem morreu foi absolvido do seu pecado. E de fato, irmão Gilmar, irmão Jairo, e lá diz assim: aquele que está morto está absolvido do seu pecado. Porém, amados, o que ele está levando aqui é apenas um versículo. Nós não podemos basear uma doutrina num versículo isolado. Nós temos que basear a doutrina bíblica em todo o contexto. E o que é que o contexto inteiro está dizendo? E que a velha criatura morreu para o pecado com Cristo no batismo e agora fez-se nova criatura. E aquele que morreu para o pecado está absolvido do pecado porque Cristo, Jesus, o perdoou. Isso no contexto lá do batismo. Não está falando do cara que morreu da morte física. A morte física mesmo, né? Olha como ele distorce a palavra. Muito perigoso. Ali está falando do batismo. O cara morreu, batizou-se, morreu para o pecado com Cristo e ressuscitou nova criatura. Eu sou nova criatura em Cristo Jesus porque eu morri, o meu batismo simbolizou a minha morte da velha criatura. E agora eu sou nova criatura em Cristo Jesus. E eles interpretam isso que é a morte física. Mas olha aqui, em Apocalipse capítulo 20 diz, né, a partir do verso 11, que no verso 12, por exemplo, viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. E no verso 13 diz de novo: e foram deu mal aos mortos que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então é muito claro, 1 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, verso 10 diz que cada um vai dar conta a Deus que fez por meio do corpo o bem ou o mal. E ele diz que nós vamos ser julgados sim pelas nossas obras, né? Aí você veja que todo tipo de heresia, amado, que começa,
ele vai começar na mente do ser humano no questionamento da palavra de Deus. Você vê que na introdução vocês falaram que ele se sentia incomodado com a doutrina da condenação eterna, né? E eu me lembrei do texto lá de Gênesis, que o diabo, né, a serpente, ela chega para Eva e fala: foi isso que Deus disse? Colocando dúvida, né, na mente de Eva, né? Então o diabo, ele ainda continua fazendo isso, meu querido. Ele vai trabalhar na mente do homem, né, para distorcer. E como é que ele começa fazendo isso? Ele não vai apresentar logo, ele vai colocar dúvida, né? E você veja que por uma única doutrina que existe na Bíblia, ele não quer aceitar o que está escrito, e a mente dele, a mente caída dele, né, com a ajuda, entre aspas, né, do diabo ali, e vai formando uma doutrina que você vê que são milhares de pessoas e milhões, né, de pessoas que estão nesse engano. E eu estava comentando com um amigo meu, né, que ele fala dos 144 mil. Meu querido, deve ser muito terrível você ser um testemunho de Jeová, porque é 144 mil e nesse momento existem milhões, né? 8 milhões, né? Eu não iria nem trabalhar, porque eles falam até na questão da recompensa sobre o trabalho deles, né? É por isso que você vê muito testemunho de Jeová ali na chuva, no feriado, no domingo, lutando para ser um dos 144, para estar neste rol ali, meu querido. Jesus, ele comprou a nossa salvação na cruz do Calvário, né? Não é pelas nossas obras. Eles dizem que crê nisso, né? Mas as obras dele mostram o contrário, né? Isso, então o terrível dessa doutrina deles é isso, é que eles mexem na mente dos fiéis deles, né? Para eles trabalharem em prol disso. É por isso que você vê eles batendo de porta em porta. 144 mil, tem 1 milhão, e fora os que já porque morreram, assim, né? eles dividem em dois momentos a salvação, né, Jário? Divide que uma salvação será para as pessoas vão ficar aqui na terra, reinar na terra, viver na terra, e a outra salvação é para 144 mil que vão morar no céu, né? Aí eles estão na luta aí, quem vai ser um já, né? Esses aí já são escolhidos por Deus, né, na verdade, né? Olha, outra coisa interessante, né, também, a gente vale lembrar aqui, que os testemunhas de Jeová dizem que não há inferno, né? Ele diz que não existe, como que um Deus bondoso, né, vai... ele diz assim, eles creem dessa maneira, deixa eu ler para vocês: acreditamos que a alma não é imortal e que não existe nenhuma base bíblica para dizer que Deus tortura as pessoas eternamente no inferno. Aqui estão desprezando todas as palavras que Cristo falou sobre o inferno. Por exemplo, de todas as parábolas que Cristo mencionou, dos ensinamentos de Cristo, mais de 40% delas foi falando da existência de um inferno de tormento. Mas o testemunho de Jeová diz o seguinte: olha, você não acha que essa definição de inferno tem muito mais lógica? Além de estar em harmonia com as Escrituras, que crime, por mais terrível que fosse, poderia levar um Deus de amor a torturar uma pessoa para sempre? Deus não pune as pessoas no inferno. Então, o que eles colocam na mente do povo é isso. Não, o Deus de amor, ele jamais vai torturar as pessoas eternamente no inferno. O que eles colocam na mente das pessoas é isso, né? Então eles dizem que não há inferno, e essa crença, essa doutrina é uma doutrina equivocada, é uma crença equivocada. E nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, juntando os 4 evangelhos, há dezenas de passagens falando sobre a condenação eterna. A Bíblia fala de um inferno de tormento, de um lago de fogo e enxofre, das pessoas sendo atormentadas para todo sempre. Então é mais uma crença aqui, né, deturpada da testemunha de Jeová. Exatamente, pastor Adel, com base no que o senhor acabou de dizer, eu lembrei do que uma vez eu estava conversando com um deles, e eles disseram assim para mim, por sinal, um deles, né, um senhor lá falou assim: o senhor acha que um Deus de amor vai torturar pessoas no inferno? Que Deus de amor é esse? Aí eu olhei para ele e disse: meu querido, esse Deus de amor, ele desceu fogo, derramando juízo e justiça sobre a cidade de Sodoma e Gomorra. Glória a Deus. Ele derramou muita chuva dos céus à terra no dilúvio, lá com a arca de Noé. Matou todo mundo que existia naquela. Mandou matar mulher, idoso, crianças de colo. Quando ele enviou Josué, né? Moisés, os juízes, os reis. Exatamente. E eu disse: esse Deus de amor, ele também é Deus de justiça, pastor Jardel. De juízo, é verdade. Todo mundo prega o Deus do amor, mas cadê o Deus da justiça?
Todo mundo, a Bíblia em Salmos capítulo 7, se eu não me engano, verso 11 diz que Deus é um Deus que se ira todos os dias. Isso. É um Deus que se ira, ele se ira. Deus, ele é justo, a justiça dele faz com que ele queira punir o pecado. Deus é santo, 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 e ele quer punir o pecado, quer punir o pecador com a justa ira de Deus. É mais justa a ira de Deus. Irmãos, olha, esses pontos nós estamos abordando, claro que tem muitas heresias da Testemunha de Jeová, mas muitas mesmas. A lista é imensa, a lista é imensa, é infinita, vamos dizer assim, né? Até exagerando. É uma lista muito grande. Mas assim, nós estamos abordando esses pontos aqui, porque esses pontos aqui, eles adulteram de uma forma significativa a doutrina. Adulteram de uma forma significativa a doutrina. E quando um ensinamento, uma doutrina adultera de forma significativa a doutrina da salvação, a doutrina da pessoa de Cristo, tá? E isso se torna uma heresia perigosíssima, uma heresia condenatória. Então por isso a gente está tentando esclarecer esses pontos aqui que são essenciais, né? Você vira aqui que ele, um resumo aqui rápido, que eles falaram que o Espírito Santo é apenas uma força ativa, que ele não é Deus. Eles falaram que Jesus não é Deus, que Jesus não é eterno, Jesus é apenas mais um ser que foi criado. Embora ele chega logo dizendo, não, nós cremos em Jesus sim, cremos que ele é o Senhor, obedecemos a ele, imitamos a ele, mas não fala, né, realmente a verdade. Só depois é que eles mostram para as pessoas que eles não creem na divindade de Cristo. Exatamente, pastor. E continuando aqui na questão do inferno, eu queria que meu irmão Jairo lesse para a gente aqui na própria tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová, em Mateus capítulo 25, verso 41, lembrando que as Testemunhas de Jeová não creem na existência do inferno. Mateus 25, 41. O que é que diz aí? Então dirá aos à sua esquerda, afastem-se de mim, amaldiçoados, vão para o inferno eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pronto, a própria tradução da Bíblia do Testemunho de Jeová tem isso aí. Com certeza eles vão mudar isso aí qualquer hora também, né? Como já mudaram a Bíblia dele já 3 vezes, com certeza vão fazer outra revisão para tirar essas coisas aí que atrapalham a crença deles. Quando na verdade eles deviam fazer o contrário, tirar a crença deles e deixar a Bíblia direitinho do jeito que ela é, né? Deveria ser assim. E outra coisa, pastor, quanto à questão da condenação, ela ser eterna, né? Já me questionaram muito sobre isso. O problema da nossa mente, a nossa mente é uma mente que ela não é infinita, então nós temos que entender que nós cremos num Deus que é infinito. Então quando eu digo que Deus é amor, é porque o amor dele é infinito, a sua justiça, a sua misericórdia, enfim. Então os atributos de Deus, eles não podem se contradizer, né? Então quando Deus ele vai exercer a sua justiça, ele exerce a sua justiça santa. Quando ele exerce a sua bondade, ele exerce a sua bondade santa. Então, todos os atributos de Deus é como se a santidade fosse, entre aspas, o embelezamento, né? Faz com que sejam mais fortes. Então, a gente fala, por que Deus condenaria o homem a um fogo eterno, né? Por toda a eternidade? Mas nós temos que entender que Deus, ele é infinitamente santo, né? Então é a nossa ignorância, a nossa mente não consegue compreender isso. Mas aqui, como nós lemos aqui o texto aqui que nós vimos, o próprio Jesus falando, e nós vemos que o próprio Jesus é o homem que falou mais do inferno nas Escrituras, né? Então, se o próprio Cristo, e ele adverte mais ainda, olha, é melhor você entrar lá aleijado do que, né, entrar com todo o teu corpo no inferno. Então, porque lá é terrível, meu querido, é terrível. Aí eles vão explicar isso aí dizendo que era o vale de Rinom, né, aquela gena de fogo, aquele monturo, né, na verdade que tinha lá ao lado do muro de Jerusalém, que queimava tal e tal, mas na verdade Cristo estava fazendo uma alusão do inferno, comparando com aquilo ali. Exatamente. Né? E eles comparam, não, tá falando do vale de Rinom, mas esquece da parte do eterno, pastor Jardel. Esquece da parte do eterno. Agora sim, não, agora uma coisa assim. Na verdade, eles dizem que existe sim uma condenação eterna. O que é a condenação eterna? A pessoa deixar de existir. É isso que eles falam, que a pessoa deixou de existir. Mas o que eles não crê é que existe um tormento eterno. Para eles, a condenação eterna, a pessoa deixou de existir. Então, mas a Bíblia fala realmente no tormento eterno. E eu sou até sincero em dizer, irmão Gilmar, eu até já falei para os irmãos assim, se falo sério isso, né? Eu até torço, né? Torceria, né? Gostaria que ele estivesse correto, Auricélio. Gostaria mesmo, de coração,
De coração, eu gostaria que a Testemunha de Jeová estivesse correta nesse ponto aí, que realmente o inferno não existe, que realmente as pessoas não vão ser atormentadas, e isso realmente me daria vamos dizer, um alívio muito grande em saber que nesse momento não há almas em tormento no inferno, que ninguém vai ser condenado, ninguém vai sofrer, vão apenas deixar de existir, tá? Então isso realmente deixaria a gente muito alegre se fosse realmente essa doutrina verdadeira, né? Mas infelizmente o que eles estão falando não é verdade. Bom seria, não é verdade, Célio? Seria bom que tivesse certo, seria bom. Agora a gente não pode querer distorcer uma doutrina bíblica só porque a gente acha que seria melhor dessa maneira, né? De fato, é difícil, é duro realmente, é angustiante, mas é uma verdade que tem que ser aceita porque é a palavra de Deus. Exatamente. E pastor Jardel, os versículos que eles usam para negar a existência do castigo eterno são facilmente refutáveis. O primeiro está lá em Gênesis, quando Deus disse que o homem veio do pó e ao pó voltará. Isso não prova nada com relação à existência. Ali só está dizendo que o homem ia viver eternamente nessa terra, agora não vai mais, agora ele foi punido com a morte. Agora ele vai morrer, vai voltar ao pó da terra. E o segundo, pastor Jardel, irmão Jair, está aqui no livro de Eclesiastes, capítulo de número 9, versos 5 e 6, que diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que faz debaixo do sol. Tá vendo, pastor Jardel? Ele está dizendo aqui que o homem vai morrer, não tem lembrança mais de nada, acabou. Não vai ter recompensa nenhuma e tal. Isso, exatamente. A doutrina deles é tão deturpada que eles nem percebem que eles mesmos pregam contra eles mesmos. Porque a gente acabou de ler aí na sentinela deles aí, no livro deles, que eles dizem que acreditam na ressurreição. Exatamente. E como é que depois eles dizem que o homem morreu, acabou, aí depois já está dizendo que o homem vai ressuscitar, depois já diz que o homem que morreu não vai ter recompensa para ele, se não vai ter recompensa, não vai ressuscitar. Então, irmão, sabe uma coisa, confusa, Exatamente. uma coisa confusa, sabe, sinceramente, sabe, irmão, aceitar esse tipo de doutrina, meus amigos, Testemunho de Jeová, me perdoe, mas aceitar esse tipo de doutrina, meu irmão, é muita falta de capacidade. Não vou dizer falta de capacidade, porque vocês têm capacidade, mas é falta, meu irmão, sabe, de ser mais independente na questão Exatamente. do estudo das Escrituras. Exatamente. Vocês estão se tornando marionetes, instrumentos manipulados na mão desses homens. Meu irmão, Testemunho de Jeová, você é uma pessoa livre, meu irmão. Cristo comprou a tua alma. Tu tem o direito de estudar, de investigar, sabe, de olhar as coisas à luz das Escrituras e não do jeito que eles estão pintando para você com essas revistinhas, esses livros que eles trazem aí. Eles não deixam vocês estudarem a Bíblia, não deixam você estudar a Bíblia por si só. Tá? Eles só deixam você estudar a Bíblia através da sentinela, dos livros que eles dão. Eles dizem que se vocês estudar a Bíblia, você não vai entender errado, vai mergulhar na escuridão. É mentira deles. Eles dizem que você só pode estudar a Bíblia se for olhando aí para esses livros deles aqui. Meu irmão, por quê? Porque você estudando a Bíblia, olhando para esses livros, você vai ser enganado pelas heresias deles. É isso que eles dizem. E outra coisa, Auricélio, nós vamos concluir esse debate de hoje, né? Porque aí vai vir mais coisa para a semana que vem. Mas aqui, outra coisa, que já está com hora de debate, a gente vai deixar um pouco também mais para a semana que vem, tá? Mas uma coisa que eu quero encerrar aqui esse debate de hoje. Olha, os Testemunhos de Jeová dizem, né, que eles não consagram líderes lá na igreja deles, na religião deles, na denominação deles, certo? Isso é uma mentira hipócrita do Testemunho de Jeová. Por quê? Porque o próprio site do Testemunho de Jeová, como é que é o nome do site deles, Alice? Você lembra? jw.org. jw.org. Lá eles dizem que eles têm lá no Brooklyn, num bairro dos Estados Unidos, uma associação que é chamada de Associação Torre de Vigia, que há uma cúpula, uma liderança, um grupo, eles mesmos dizem assim, um grupo pequeno de homens experientes e sábios, onde eles acreditam que esses homens recebem a inspiração divina e passa para todos os testemunhos de Jeová do mundo inteiro, que obedece. Eles mesmos dizem lá no site deles que eles obedecem o que vem lá dessa associação Torre de Vigia, que é liderada por um grupo pequeno de homens, certo? Então preste atenção, meu irmão, eles dizem que não tem ninguém lá maior do que ninguém, que eles não têm líder, mas preste atenção, eles têm uma liderança lá no Brooklyn. E essa liderança é quem dita as ordens, é quem produz esse material aqui, certo? Quem produz esse material,
tá? E eles enviam a ordem deles para os anciãos das Testemunhas de Jeová, que são os líderes das igrejas deles locais, e essa cúpula lá como é que é o grupo que eles chamam lá? É o corpo governante. O corpo governante. Eles enviam, o corpo governante Testemunho de Jeová lá no Brooklyn, envia as ordens para os anciãos das igrejas estaduais e locais, certo? E esses anciãos recebem as ordens e passam as ordens para os liderados, certo? E por que que eles não dão autonomia a esses anciãos, certo? Maliciosamente. Por quê? Porque eles temem, eles temem, né? Que os anciãos, por ter autonomia, certo? Venham se desligar da associação Torre de Vigia e conduzir o povo num caminho que não seria o caminho que eles querem que o povo ande. Então, é uma hipocrisia, é uma mentira, porque o Testemunho de Jeová tem sim liderança, e a liderança deles são chamados de anciãos, que estão ali nas igrejas locais, e também eles têm uma liderança mundial, certo? Que é o corpo governante, que está localizada na associação deles, lá no Brooklyn, nos Estados Unidos. Exatamente, pastor Jardel, e com relação a essa... Não, eu quero primeiro falar sobre o corpo governante. Lá eles têm um corpo governante. Aqui na Bíblia nós temos a cabeça governante, que é Jesus Cristo, né? Que é Jesus Cristo, é verdade. Glória a Deus. E eu queria falar um pouco sobre essas revistinhas que eles dão. O que a Bíblia realmente ensina significa dizer: você não precisa mais pensar, nós já pensamos por você. Impede que você pense, porque já veio tudo mastigadinho conforme o que eles querem passar para você, e você não precisa mais da Bíblia. Vocês têm as revistinhas. Esses dias eu estava vendo um vídeo deles, uma reunião deles, e lá na reunião eles, ao invés de dizer abra o livro de Timóteo capítulo 4 versículo tal, não, eles dizem abra o livro do mês de novembro na página tal. Agora o interessante é que quando ele chega na casa das pessoas, ele chega com a Bíblia na mão. Exatamente. Quando ele bater na sua casa, ele chega com a Bíblia, dizendo que eles dão um crédito à Bíblia. Mas quando você vai para uma reunião depois do estudo deles, a Bíblia fica ali e o negócio vai ser pelos livros, né? Aí ele vai só lendo os versículos, mandando você conferir na Bíblia e interpretando de acordo com o que está escrito nesses livros, distorcendo tudo e confundindo a mente de vocês, né? Mas enfim, é isso, né? Que a gente está mostrando aqui hoje sobre o Testemunho de Jeová, que é uma seita perigosa, certo? Como nós lemos aqui no princípio, o Auricélio leu na segunda epístola de João, que se alguém não traz essa doutrina, a doutrina de Cristo, dos apóstolos, não recebais em casa nem tão pouco saldeia. Então não recebam o Testemunho de Jeová na sua casa, não o saúde, certo? E pregue para eles, se prepare, pregue para eles, refute-os, certo? Porque eles são uma seita totalmente herege, e se você fizer isso, refutar eles, mostrando dentro das escrituras a verdade, eles com certeza não vão mais querer nem passar perto da sua casa. Então a gente vai encerrando aqui esse assunto de hoje. Só passar aqui os irmãos fazer as considerações finais. Irmão Jairo. Amém. Querida, como foi dito aí, queria só deixar um texto aqui para encerrar aqui, que diz o seguinte, lá em Hebreus capítulo 1, versículo 7, ele diz assim: enquanto aos anjos diz que faz vento, e de seus ministros labaredas de fogo, mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, o cetro de equidade é o cetro do teu reino. Glória. Amém. Queridos, quando você tiver a oportunidade, né, não é que a gente vai estar ali caçando, né, os Testemunhos de Jeová, os mormons, né, mas se você tiver a oportunidade de falar com algum deles, fale de Jesus para eles, leia esse texto para eles. O texto que a gente leu aqui diz que Jesus é um Deus, é Deus, e que Ele vai reinar por toda a eternidade, né? Fale de Jesus para ele, diga para ele que Jesus morreu na cruz. Isso é uma doutrina tão básica, né, do cristianismo, mas que essas pessoas elas estão sendo privadas dessas doutrinas básicas. Diga a eles que lá no livro de Apocalipse é dito que todos, sem exceção de ninguém, vão se prostrar diante de Jesus. Ele merece toda a honra, toda a glória e todo louvor. Amém. Inclusive essa crença deles, né, que Jesus não é Deus, é a mesma crença dos islamistas, do islamismo, né, dos muçulmanos. Que eles não, eu conversei com um muçulmano pessoalmente, né, e o muçulmano falou: mas como Deus é três? Deus é único, né? Então, do mesmo jeito, o muçulmano também não crê, né, em Jesus como sendo o Filho de Deus e também sendo Ele mesmo Deus, tá? Pois é, e deixando aqui as considerações finais e agradecer a oportunidade aqui em nome de Jesus Cristo de estar aqui falando da palavra de Deus, porque nós somos postos, né, pastor Jardel e irmão Jairo, para a defesa do Evangelho,
para pregar o mais puro e genuíno evangelho, sem adulterar, sem acrescentar nem tirar nada. Por sinal, você, meu amado, você que nos ouve, você pode agora, nesse momento, você pode nesse momento conferir na Bíblia tudo que nós falamos. Veja, mande sua mensagem refutando a gente. Se a gente souber, a gente vai lhe responder. Se a gente não souber, a gente vai pesquisar para lhe mostrar a verdade dentro das Escrituras, dentro da palavra de Deus. Mas de fato, meus amados, Cristo é Deus, o Espírito Santo, eles dizem que não é uma pessoa, mas o Espírito Santo, a Bíblia mostra o Espírito Santo como que ele se entristece, ele advoga, ele consola, ele fala. O Espírito Santo, ele é o próprio Deus. Cristo, ele é Deus. O inferno, ele existe. Os textos que eles usam para dizer que o inferno não existe são falhos. A linha eclesiástica está dizendo, o sábio falando do que ele viu debaixo do sol. Não está falando do que ele viu no além, mas do que ele viu debaixo do sol. Então, deixando aqui minhas considerações finais, quero desejar a você a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E queria deixar aqui um versículo para encerrar, que está lá no livro de Tito capítulo 2, verso 13, que diz: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, glória a Deus, em nome de Jesus. Irmãos, e para concluir, né, nós queremos aqui encerrar lendo aqui Apocalipse capítulo 5, versículo de número 8. E havendo tomado o livro, ele se refere ao Cordeiro, a Jesus, os 4 animais, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir o seu selo, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua e nação e povo. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles de milhões e milhões e milhares de milhares, que com grande voz dizia: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvi que toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar, e todas as coisas que nele há, diziam ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro: sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. Amém. Certo? Então o que acontece? Nós vemos aqui nesse texto, né, para concluir, Cristo sendo adorado junto com Deus o Pai lá no céu, pelos anjos e por todos. Ele diz que há milhões e milhões de anjos, todos se prostraram diante dele e diante de Deus o Pai, diante do Cordeiro, diante de Jesus, para adorá-lo. E as mesmas palavras com as quais eles glorificam a Deus, Auricélio, com as mesmas palavras eles glorificam ao Filho, ao Pai e ao Filho, tá? Então, que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. E o nosso negócio, meu irmão, não é criar uma doutrina nova, não é criar uma religião nova. Nosso propósito é voltar